Fala, galera! Muito obrigado pela participação de vocês aqui, começando mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. E hoje nós vamos falar de fundos imobiliários. O que está acontecendo no Brasil? Cenário econômico, é hora de comprar, é hora de vender. E nós trouxemos uma pessoa hoje que é um gestor de fundos imobiliários e ele, mais do que ninguém, tá aí com tudo em dia para falar sobre os fundos imobiliários. Então nós trouxemos aqui o Luiz Augusto do Amaral, o Lui, que ele é sócio fundador, né, da TRX Investimentos. Muitas pessoas conhecem o FI TRXF11, inclusive eu sou cotista do fundo, e nós trouxemos aqui, fizemos o convite para o Lui para comparecer aqui. Inclusive nós vamos falar daqui a pouco também de outra questão que eles estão lançando, né, que é o Trix, aí que é uma ferramenta muito interessante para quem investe em FIs. Lui, muito obrigado, se apresente aí para os nossos telespectadores. Bom, André, Carol, obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo de vocês. Agradeço muito a audiência de vocês que está nos assistindo. Bom, eu sou gestor da TRX. A TRX tem quase 16 anos de história. Quando a gente começou a desenvolver fundos imobiliários, a gente brinca que o mercado era tudo mato, porque realmente era embrionário o segmento, né? Quando a gente lançou nosso primeiro fundo imobiliário, foi em 2010. O mercado inteiro tinha 15 mil investidores. Nossa. Imagina a comparação. Uma formiga. 2019. Hoje o TRXF11 tem 91 mil investidores. O mercado inteiro tem 2 milhões de investidores. Então, imagina você comparar 2010 com o que é o mercado hoje. Então, realmente o mercado vem num crescimento muito considerável. A TRX é uma empresa com bastante experiência nesse setor. E a gente desenvolveu o Trix, que a gente vai conversar um pouquinho, que é um aplicativo para facilitar o investimento em fundos imobiliários. Investir em fundo imobiliário é muito bom por uma série de aspectos que a gente vai falar, mas tem algumas dores, tem algumas dificuldades. E a gente desenvolveu o Trix para literalmente eliminar essas dores e o cliente ficar só com o lado bom do fundo imobiliário, que é a renda recorrente todo mês caindo na conta dele, entre outras vantagens. Agora, essa questão do cenário econômico, a gente está vendo os investidores literalmente indo para um lado, indo para o outro, que é, na minha opinião, cuidado aí, você investidor, está na hora? É um cenário positivo para investir em fundos imobiliários? Então, o cenário é positivo se você considerar que a valorização da cota, ela se dá quando os juros caem, ela tem uma relação inversamente proporcional. Quando os juros estão lá em cima, as cotas caem. Quando os juros caem, as cotas valorizam. Então, o momento oportuno para fazer uma boa carteira de fundos imobiliários é quando o juros está alto. Só que, geralmente, os investidores não gostam de ser contracíclicos, né? Eles gostam de ir aonde está todo mundo indo, e aí acaba pagando caro. E aí, quando o mercado cai, ele cai junto. Então, na nossa visão, o momento é muito oportuno. Inspira cuidados, obviamente. A gente está aí diante de um cenário contracionista, né? Juros altos significa resfriar a economia, e resfriar a economia pode significar menos demanda por galpões, menos demanda por prédios de escritório, por shopping centers, e por aí vai. Então, claro que inspira cuidados, né? Você tem que analisar muito bem qual fundo investir. Tem que ser um fundo grande, que tenha liquidez, que tenha diversificação, que tenha um bom gestor. Então, você tem que analisar muito bem qual fundo investir, mas sim, o momento é muito oportuno. Na nossa visão, é a melhor hora, são momentos como esse, para se formar uma carteira de fundos imobiliários. Eu concordo com você, Lui, mas infelizmente os brasileiros eles têm aquela cabeça de vou acompanhar a manada, e aí foi o que você falou, acaba vendendo quando tá tudo caindo e acaba comprando quando tá tudo caro. Não existe esperto no mercado, né? Quando você começa a acompanhar a manada, já teve muita gente que foi antes que você, por isso que é importante a gente se antecipar, né, aos fatores, e nesse momento taxa de juros alta, escolhendo bons ativos é uma ótima oportunidade, concordo, Lui. Agora, a questão do perfil do investidor. Muitas pessoas perguntam aqui pra mim e pra Carol o seguinte: poxa, mas eu sou mais conservador, eu tenho medo de entrar na renda variável. Fundos imobiliários é para um determinado tipo de perfil de investidor ou não? Qual a estratégia que você considera ideal para os investidores que estão pensando em investir em fundos imobiliários ou já investem também? Bom, falando de renda variável, eu acho que o fundo imobiliário é a porta de entrada no mundo, no universo da renda variável, né? Porque é o produto mais simples de se entender. O fundo imobiliário nada mais é do que um conjunto de pessoas que, através de um veículo, que é o fundo imobiliário, viram sócios de vários imóveis, de grandes imóveis. Então, é muito simples, todo mundo entende o que significa renda de aluguel. Qualquer pessoa sabe o que é ter uma salinha alugada, um conjuntinho comercial, uma lojinha. O fundo imobiliário é isso, só que investindo em grandes imóveis, com pouco dinheiro,
podendo investir em grandes imóveis. Então, acho sim que o fundo imobiliário é uma ótima porta de entrada para a renda variável. Acho que tem um viés... Claro, a renda variável pressupõe uma variação das cotas. As cotas podem valorizar ou elas podem desvalorizar. E isso gera, muitas vezes, um desconforto no investidor, né? Ele comprou a cota ali por 1.000, pô, tá valendo 980, ou tá valendo 1.050. Então, essa oscilação cria uma certa instabilidade no investidor, né? Ele fica um pouco desconfortável. Mas eu acho que sim, eu acho que é para qualquer investidor, porque, em última instância, como eu disse, a gente está falando de imóveis e imóveis alugados para grandes empresas. Então, compreendendo um pouco a dinâmica de que o seu patrimônio pode oscilar, é a mesma coisa que você tem uma casa e a qualquer momento alguém te fala quanto vale aquela casa. Ah, você comprou a casa por 1 milhão, no instante seguinte quanto vale? Ah, vale agora 1.100.000, 1.200.000, agora vale 900.000, 950, você vai ficar maluco, né? O fundo imobiliário tem essa beleza dessa precificação a todo instante, porque ele é listado na bolsa. A qualquer momento uma pessoa pode comprar ou pode vender, mas ele gera essa certa ansiedade se a cota desvaloriza, né? Se a cota cai um pouco. Então, eu acho que fundo imobiliário é para qualquer pessoa, porque, como eu disse, investimento em mercado imobiliário é um investimento muito tradicional, muito sólido, e eu acho que a grande maioria dos brasileiros compreende esse tipo de investimento, mas ainda não descobriu o que é investir em imóveis através de fundos imobiliários. Agora, Lui, tem muitos brasileiros que ainda estão na poupança. E muito porque eles têm medo de investir, ou porque, né, eles não conhecem, como você falou, os fundos imobiliários. É algo que preocupa, né? Porque a gente quer que vocês ganhem dinheiro. Você acha que essas pessoas podem sair da poupança e migrar para os fundos imobiliários? E por quê? Eu acho que tem duas questões. A poupança é o queridinho do brasileiro, né? Mas poupança não é investimento. Poupança é você guardar dinheiro. Porque é uma aplicação, se é que a gente pode chamar de aplicação, que mal corrige a inflação. Muitas vezes perde da inflação. Então, na nossa visão, a poupança não é uma forma de se investir. É uma forma de se poupar, de se guardar. Muito bem, esse é um bom primeiro passo, você começar a poupar. Mas na hora que você começa a entender que, dependendo da forma como você investe, o teu dinheiro vai render mais do que se você deixar na poupança, aí a pessoa começa a se interessar. Só que o que acontece? Investir em renda variável dá trabalho. Você tem que estudar, vai investir. Vamos restringir ao universo de fundos imobiliários. Você tem 400 fundos listados na bolsa. Você tem dezenas de gestores. Você tem que entrar num home broker e dar a ordem de compra. A pessoa muitas vezes nem sabe o que é um home broker. Então, eu acho que a poupança tem o conforto, tem a segurança de um bancão, um Itaú, um Bradesco por trás, que naturalmente traz conforto para o investidor, e tem a simplicidade. É muito fácil investir na poupança. Você simplesmente coloca o dinheiro na poupança e está ali, em tese, rendendo. Eu acho que o que a gente tentou desenvolver com o Trix é trazer essa simplicidade para o universo de fundos imobiliários. Simplificar, então, né? Para o investidor que está começando. Enfim. Exatamente. Então, você não precisa escolher entre os 400 fundos. Você não precisa escolher o gestor. Você não precisa operar um home broker. Você simplesmente entra no aplicativo, escolhe a carteira que você acha que tem mais o teu perfil e compra. E a gente se inspirou muito no Mercado Livre, né? Para, literalmente, em 5 cliques, você montar uma carteira de fundos imobiliários. Então, o Mercado Livre, a gente contava ali, quando a gente estava desenhando o Trix, quantos cliques você tinha que dar para você comprar o produto. E é impressionante a simplicidade e a facilidade que é comprar no Mercado Livre. A gente quis trazer essa lógica para o mundo dos investimentos. Literalmente, em 5 cliques, a partir do momento que você transferiu o dinheiro para sua conta no Trix, literalmente em 5 cliques, você vai ter a sua carteira montada, diversificada e estabelecida por analistas especialistas e profissionais, que é o